com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, acessem os links das redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, onde nós colocamos links de outros textos de apoio e de outras videoaulas, não só da faixa etária dos adultos, mas de outras faixas etárias. Acessem as leituras diárias que se encontram no portal Escola Dominical. Ali você acessa ali em cima da página inicial do portal, tem ali Portal EBD e Você, onde não tem acesso às leituras diárias, aos estudos bíblicos, normalmente concernentes, se tem alguma ligação com o tema que está sendo estudado da lição da Escola Bíblica Dominical, e reflexões também para a sua leitura devocional. Essas leituras diárias são sugeridas pela revista da Escola Dominical, um breve comentário em áudio destas leituras diárias. Se tiverem alguma dúvida, postem na sala dos professores a sua pergunta, cadastre-se no site e poste a sua pergunta, e a equipe do portal Escola Dominical prontamente poderá responder estas questões. Se quiser, também coloque a sua pergunta no canal do YouTube do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula ministrada no estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas tudo isso é a preparação para a Escola Bíblica Dominical, que é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, como é a lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos, uma das 4 epístolas clássicas do apóstolo, sem dúvida alguma, a mais densa, a mais profunda de todas as epístolas paulinas. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, Justificação, somente pela fé em Cristo. Ainda estudando neste segundo bloco do trimestre, que é a chamada parte doutrinária ou parte dogmática da carta de Paulo aos Romanos. Nós deixamos Paulo anunciando a perdição de toda a humanidade. Tanto judeus quanto gentios estão perdidos por causa do pecado. É o que nós vemos no capítulo 3 de Romanos, versículo 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Todos os homens estavam perdidos. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como o apóstolo Paulo escreve nesta mesma carta aos Romanos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23. Mas há salvação. E é aqui que Paulo vai começar a falar a respeito da salvação. Não há como falarmos da salvação sem falarmos no pecado. Por isso, a pregação do Evangelho tem que
falar a respeito do pecado. Hoje há muitas pessoas que estão pregando um evangelho light, um evangelho inclusivo, onde não se fala mais em pecado, não se fala mais em condenação, não se fala mais em perdição, não se fala em inferno, mas a mensagem do evangelho pressupõe o reconhecimento do pecado. Porque a mensagem do evangelho é a mensagem do arrependimento. Foi assim que Jesus pregou e nós devemos seguir a Jesus, pois a igreja prossegue a obra de Jesus. Quando nós abrimos o evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia nos diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A pregação do evangelho é a pregação do arrependimento. Nós já vimos na aula passada que a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento. A pregação do evangelho pressupõe o reconhecimento do pecado. Não podemos pregar o evangelho sem mostrar ao homem que ele é pecador, que ele está escravizado pelo pecado e que ele precisa se libertar do pecado. Evangelho que não fala de pecado, evangelho que não fala da necessidade de arrependimento, evangelho que não fala da necessidade da libertação do pecado, da separação do pecado, não é evangelho, é um falso evangelho. E essa tem sido a arma do inimigo das nossas almas. Ele procura convencer os homens de que o pecado não existe, de que não há pecado, de que não há culpa. E é o que nós temos visto hoje. Os homens procuram dizer que não existe pecado, que não existe o mal, que não existe moral, que não existe o certo nem o errado, que tudo é fruto da cultura, tudo é fruto do consenso entre os seres humanos, tudo é fruto de uma convenção, de um acordo, que nada é errado. Cuidado, meu irmão. Isto é uma mensagem satânica, uma mensagem diabólica, porque o diabo sabe que quando o homem se conscientizar que é pecador, ele correrá aos braços de Jesus Cristo, buscando a salvação. O evangelho pressupõe o pecado, o reconhecimento de que nós somos pecadores, que estamos destituídos da glória de Deus e que precisamos da salvação. E esta é a notícia boa nova do evangelho. Diz Paulo lá em Romanos 3:21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus providenciou uma forma de salvação. O homem está perdido. O homem não tem saída com suas próprias forças. O homem está condenado porque é escravo do pecado. Mas Deus manifestou a sua justiça, propiciando um meio pelo qual o homem pode ser salvo. E este meio é a fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus se manifesta não apenas como reação pelo pecado do homem,
Nós já vimos, e Paulo já disse, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A justiça de Deus se manifesta como ira, como reação ao pecado do homem. Mas não fica nisto. A justiça de Deus também se manifesta através de um meio de salvação, que o próprio Deus prometeu quando do primeiro pecado da humanidade. Ainda no jardim do Éden, Deus prometeu que iria redimir o homem. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus deu uma promessa, que da semente da mulher traria um que reataria a comunhão entre Deus e os homens. Na semente da mulher viria um que pagaria o preço para redimir o homem, para resgatar o homem, para libertar o homem da escravidão do pecado. E quem creu nesta promessa alcançou a salvação, porque a justificação vem pela fé. Não é a lei quem salva, mas é a fé na semente da mulher, naquele que traria a redenção para a humanidade. Esta é a essência do Evangelho. A salvação é possível ser salvo, porque Deus propiciou o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. E este meio é a fé em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz, agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Tanto judeus quanto gentios podem ser salvos, se crerem em Jesus Cristo. Se crerem no cumprimento da promessa da redenção feita no Jardim do Éden para o primeiro casal. Se crerem que Deus enviaria o seu Filho para morrer por nós, para sermos salvos. E esta fé, ela é testificada pela lei e pelos profetas, ou seja, pelas escrituras. A base, o testemunho da nossa fé está nas escrituras. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. São as escrituras que trazem ao homem a fé, que dão testemunho do cumprimento da promessa da redenção feita por Deus no Éden. Cumprimento que se deu na pessoa de Jesus Cristo. E diante do testemunho das Escrituras, que comprovam a fidelidade de Deus, que comprovam o amor de Deus, a iniciativa divina da nossa salvação, nós cremos que Jesus é esta semente da mulher, que Jesus é este cumprimento da promessa da redenção. E por crermos, nós somos salvos. Nós entramos em comunhão com Deus, somos libertos do pecado, porque cremos em Jesus, que é testificado pela lei e pelos profetas. E como se deu esta justiça de Deus? Como esta justiça de Deus se manifesta trazendo salvação aos homens? O apóstolo Paulo diz: Deus propôs a Cristo para propiciação
pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como se dá esta justiça de Deus? Que em vez de punir o pecador na manifestação da sua ira, declara o justo diante de Deus. Pela fé em Jesus, porque Jesus foi escolhido para ser a propiciação dos pecados através do seu sangue, como nós acabamos de ler. É o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O homem pecou, e Deus, então, manifesta sua ira sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Mas ele prometeu salvar o homem. Ele quer salvar o homem. E por isso Jesus vem ao mundo para assumir o pecado do mundo. Ele se faz pecado por nós. Ele nunca pecou. Gerado por obra e graça do Espírito Santo, ele não tinha a natureza pecaminosa, a natureza decaída. Por isso que ele é chamado de o segundo Adão ou o último Adão, como nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus é o segundo e o último Adão. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Adão foi criado por Deus e feito reto. Jesus foi feito reto, santo, e nunca pecou. É o que nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 9 de Hebreus. Assim também, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. E o próprio Jesus, quando em um dos seus muitos discursos com os judeus, ele diz: quem me convence de pecado? Quem me convence de pecado? Mostrando que ele não tinha pecado. Por não ter pecado, Jesus não era escravo do pecado. Porque quem tem pecado se torna escravo do pecado. O próprio Jesus disse isso lá em João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É escravo do pecado. Mas Jesus nunca pecou. Mas ele assume, ele se faz pecado por nós. É o que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós
todos. Ele se transformou em propiciação pelos nossos pecados, através do seu sangue. E essa linguagem era muito conhecida dos povos antigos. O que é a propiciação? O dicionário Wise da língua portuguesa diz que propiciação é a ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade, para conseguir seu perdão, seu favor ou a sua boa vontade. É o sacrifício ou oferenda que se faz para aplacar a ira divina. Era preciso que uma vida fosse entregue para que a morte fosse tirada. Era preciso que um inocente assumisse o lugar dos culpados. O nosso comentarista, ele diz assim, um culpado que é inocentado é o ser humano. Depende de um prisioneiro que era libertado, era o pecador. Um inocente que é culpado. Era preciso que o inocente assumisse o lugar do culpado. Era preciso que um livre assumisse o lugar do prisioneiro e pagasse o preço do pecado. E é isso que Jesus fez. Jesus, sendo inocente, ele assumiu a condição do pecador para cumprir a justiça de Deus. Então, esta justiça de Deus que exigia a morte do pecador, por causa da impiedade, do pecado dos homens, não porque Deus é mau, mas a ira de Deus é uma reação ao pecado e à desobediência do homem. Era preciso que alguém se oferecesse para aplacar a ira de Deus. Alguém que não tivesse pecado e se fizesse pecado por nós. Alguém que assumisse o nosso castigo. É isto que Jesus fez. E é por isso que ele é a propiciação dos nossos pecados. E isto era figurado na lei, e os irmãos sabem que a lei, ela é uma figura da realidade espiritual da graça. É por isso que a lei, ela apresentava uma figura deste sacrifício de Cristo, que era o dia da expiação, que até hoje é celebrado pelos judeus, o chamado dia do Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês. É o que nós vemos lá, entre outras passagens, no livro de Levítico, no capítulo 16, dos versículos 29 a 34. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado, para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido os vestidos de linho, os vestidos santos. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. No dia da expiação, o sumo sacerdote, primeiro, ele fazia sacrifícios pelos seus próprios pecados. Depois, ele fazia o sacrifício pelo povo. Entrava no lugar santíssimo, espargia ali o sangue sobre a tampa da arca,
que por isso se chamava propiciatório. Porque aquele sangue, ao tocar naquela tampa, aplacava a ira de Deus. E quando aplacava aquela ira, Deus adiava a punição do pecado do povo por 1 ano. Era um adiamento dos pecados do povo. Solenemente, no dia da expiação, que até hoje é comemorado pelos judeus, logicamente, sem sacrifício, porque eles não têm o templo, mas eles jejuam este dia e pedem o perdão a Deus. É por isso que é chamado Yom Kippur, é o dia do perdão. Eles imploram o perdão a Deus. E Deus os perdoa, aplacando a ira divina, adiando o castigo que é merecido pelo homem pecador. Mas esta propiciação do dia da expiação era uma propiciação temporária. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo e espargir o sangue sobre o propiciatório. O que foi feito durante o período do primeiro templo. No segundo templo, o sumo sacerdote ali entrava e espargia o sangue, mas não tinha mais propiciatório, porque não tinha arca. A arca desapareceu no primeiro templo. Prova de que era temporária esta propiciação. Mas veio Jesus. E Jesus cumpriu a realidade desta figura do dia da expiação. Por um único sacrifício, ele tirou o pecado do mundo. É por isso que João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29, Evangelho. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício definitivo, para nunca mais ser repetido. Um sacrifício sem pecado, de alguém que não tinha pecado e que se fez pecado por nós. É o que nós lemos lá na Epístola aos Hebreus, que muitos entendem ter sido Paulo, seu autor, lá no capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E como ele nunca pecou, vejam que os sumos sacerdotes, eles primeiro precisavam oferecer um sacrifício pelos seus pecados, para poder oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Mas Jesus não teve pecado. E ele se ofereceu a si mesmo. Um sumo sacerdote perfeito, sem pecado. Ele era o próprio ofertante e ele era a própria oferta. Ele mesmo se ofereceu. Ele era o Cordeiro de Deus. E por isso ele tirou o pecado do mundo. É o que nós vemos lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? O escritor aos Hebreus é bem claro.
O sacrifício de Jesus foi único, perfeito, tirou o pecado do mundo e trouxe a salvação. É o que Paulo está dizendo aqui. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A justiça se dá para a propiciação dos pecados em Cristo Jesus. Deus escolheu a Cristo para ser a propiciação dos pecados através do seu sangue. Deus então se mostra favorável aos homens, porque a propiciação era para agradar a Deus, para aplacar a ira de Deus. E o próprio Deus se faz homem para se fazer pecado por nós. E esta é a maior prova do amor de Deus. O homem não tinha como se salvar. Por isso Deus se fez homem para morrer por nós na cruz do Calvário, mostrando assim o seu grande amor. É a prova do amor para conosco. Ele cria o meio pelo qual nós podemos ser salvos, já que o homem não podia salvar-se a si mesmo. É o que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus aplacou a ira de Deus de um modo definitivo. E pelo seu sacrifício, Deus teve satisfeita a sua justiça. E agora, mediante esta propiciação, Jesus pode distribuir este favor conquistado no seu sacrifício na cruz do Calvário a todos os homens que creem. É por isso que a justificação é pela fé. A morte de Cristo teve uma dupla finalidade e alcance. Primeiro, como nós lemos aqui, serviu para mostrar a justiça de Deus pelos pecados dantes cometidos. E a gente precisa entender isso bem, irmãos. A salvação de Jesus, ela tem um caráter retrospectivo. Todas as pessoas são salvas por Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Desde Abel, que é da primeira geração, até o último que morrer no milênio, sem aderir à rebelião final de Satanás, todos serão salvos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Ele tirou o pecado do mundo. Ele é a propiciação não só dos nossos, mas dos pecados de todo o mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Portanto, o seu efeito é desde o início. É por isso que a Bíblia diz que este cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. No projeto de Deus para a salvação do homem, na sua presciência, Jesus já teria que morrer. Por isso ele já foi morto antes da fundação do mundo. Porque era este o projeto divino. E é por isso que o sangue de Jesus é quem salva, desde Abel até o último a morrer no milênio. Ou morrer, ou se ficar vivo, na hora do fim dos céus e terra, há uma controvérsia a respeito, mas até o último ser humano a nascer no reino milenial de Cristo, todos eles, do começo ao fim da história, são salvos pelo sangue de Jesus. Por isso o sangue de Jesus, ele salva os pecados dantes cometidos, ele perdoa os pecados dantes cometidos, porque o sangue dos animais só cobria o pecado, adiava a aplicação da ira divina, mas Jesus veio e tira o pecado, e, portanto, ele remove qualquer possibilidade de demonstração da ira divina. Mas também o sangue de Cristo traz o favor, a morte de Cristo traz o favor de Deus para o tempo presente. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Não só os pecados dantes cometidos,
sob a paciência de Deus, são lavados por Jesus, purificados, retirados por Jesus, mas também no tempo presente. Por isso que hoje é dia aceitável. Hoje eu posso ainda ser salvo, se eu crer em Jesus. E aqueles que creram em Jesus e voltam a pecar, também pedindo perdão, se arrependendo, terão novamente a salvação. Porque o sangue de Jesus também se aplica no tempo presente. Por isso não tem essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus veio salvar a todos os homens. O valor da sua expiação é ilimitado. Isso é muito importante. Quem crer será salvo. Quem não crer está condenado. Todos quantos crerem serão salvos. Porque Jesus morreu por todos os homens. Eu gosto desse versículo. Isto é a justiça pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Ele morreu para todos. E quem crê, recebe esta salvação. O caráter retrospectivo da morte de Cristo tem um valor importante porque nos impede de cair em 3 erros doutrinários gravíssimos. O primeiro é achar que a morte de Cristo elimina a diversidade de critério de julgamento dos homens. Nós já dissemos aqui na aula passada que os homens não têm desculpa. Aliás, na lição número 1 e depois na lição 2 a gente repetiu isso. Os homens não têm desculpa para dizerem que nunca conheceram a Deus, porque Deus se revela pela natureza, pela consciência, pela lei de Moisés e por Cristo e pelo Evangelho. Mas aqueles que creram em Deus pela natureza, aqueles que creram em Deus pela consciência, aqueles que creram em Deus pela lei, aqueles que creram em Deus serão julgados conforme o critério de revelação que tiveram, mas serão salvos pelo sangue de Cristo. Cristo é a semente da mulher prometida ao primeiro casal. A promessa veio para toda a humanidade. E todos tiveram conhecimento de uma forma ou de outra desta promessa. Porque pela natureza, pela consciência, pela lei, souberam que eram pecadores, precisavam obedecer a Deus, e Deus lhes amava. E se creram assim, serão salvos, porque o sangue de Cristo tirou o pecado do mundo e removeu o pecado daqueles que creram. O caráter retrospectivo da morte de Cristo não impede que Deus aplique a ira e puna e aplique o juízo quando se chega ao limite da paciência de Deus. Foi o que aconteceu no dilúvio, foi o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, foi o que aconteceu na rejeição de Israel do Reino do Norte, quando eles perderam a terra. Deus lança o seu juízo. Foi o que aconteceu com os amorreus, os cananeus na terra de Canaã. Quando a medida da injustiça do homem chega ao limite, Deus executa o seu juízo. Isso não retira o caráter retrospectivo do sangue de Cristo, porque aqueles que creram foram perdoados, e perdoados pelo Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. É o sangue de Cristo que perdoa o pecado de Nínive, que se arrependeu e o juízo de Deus não veio depois da pregação de Jonas. Foi o sangue de Cristo que atuou em Nabucodonosor, que se arrependeu e teve retomado o seu juízo e retomado o trono. E terceiro ponto importante. O caráter retrospectivo da morte de Cristo desmente a falsa doutrina da maldição hereditária. Hoje há muitos que cristãos se dizem ser
que, salvos em Cristo, vão a encontros para quebrar maldição. Para quebrar a maldição dos seus pais, dos seus bisavós, dos seus... Irmãos, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É o que nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Jesus se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele tomou a maldição sobre ele. Se você crê em Jesus, você não tem mais nenhuma maldição. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não existe maldição hereditária. Você está salvo na pessoa de Jesus Cristo. E é isto o que Paulo diz. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí nós temos a ideia da justificação, que é o título da nossa lição. O que é justificação? Diz o dicionário Ruais da língua portuguesa. É a ação ou efeito da graça divina que torna os homens justos. É a restituição à inocência original. É a declaração de que a pessoa é justa. Quando alguém crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, reconhece que é pecador, ele é justificado. Ele é perdoado, seus pecados são perdoados. Deus lança para trás de si os seus pecados para nunca mais se lembrar dele, e ele passa agora a ter ficha limpa no céu. Os irmãos conhecem a lei da ficha limpa, que foi aprovada alguns anos atrás no Brasil. Alguém, para ser candidato, não pode ter nenhuma condenação criminal. Qualquer pessoa que tiver uma condenação, ainda que não definitiva, mas por um órgão colegiado do Poder Judiciário, por um tribunal, ele é simplesmente impedido de se candidatar. Porque ele tem uma ficha suja, ele tem um nome sujo. No ser humano tem um nome sujo no céu, porque ele é pecador, porque ele é desobediente, porque ele é incrédulo. Mas quando ele crê em Jesus, o sangue de Jesus purifica de todo pecado e ele passa a ter ficha limpa no céu. Jesus toma para si toda aquela sujeira que estava ali no currículo deste pecador. E agora, quando Deus olha para o homem, através do sangue de Cristo, ele não enxerga nenhum pecado. Ele não enxerga nenhuma falha. Ele não enxerga nenhum mal. E o homem passa, então, a ser ficha limpa no céu. Isto é a justificação. Ele é declarado justo, porque o seu pecado foi tirado. Porque ele se arrependeu do seu pecado. Ele reconheceu que era pecador. Ele confessou o seu pecado e prometeu nunca mais pecar. Por isso, o sangue de Jesus o purifica. Ele crê que Jesus é o Salvador. E ele então é redimido. Ele passa a ter ficha limpa no céu. E o que foi o que o justificou? Diz Paulo, foi a fé em Cristo Jesus. Ele não fez nada para se justificar, porque tudo que ele fizesse seria insuficiente para a sua justificação. Mas ele creu que Jesus morreu por ele e tomou sobre si os seus pecados. E por isso, por ele ter crido em Jesus, por ele ter reconhecido que era culpado e que Jesus era inocente, e que Jesus se fez culpado por ele, ele é inocentado. Ele é justificado. E a justificação, Paulo nos mostra aqui algumas características dessa justificação. Em primeiro lugar, ele diz que essa justificação é gratuita.
Capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. O que significa uma justificação gratuita? O que é um ato gratuito? E aí nós precisamos ir para a ciência do direito. Lá no direito nós aprendemos que os atos gratuitos são aqueles que não dependem de nenhuma ação daquele que é beneficiado pelo ato. O exemplo típico é a doação. Quando eu dou alguma coisa para alguém, esta pessoa que recebe o bem não precisa fazer nada a não ser aceitar o gesto do doador. Isso é um ato gratuito. O donatário, aquele que recebe o bem doado, ele não faz nada a não ser aceitar. É o que o homem faz quando alcança a salvação. Ele aceita o sacrifício de Cristo Jesus. Ele aceita que ele era pecador e que Jesus morreu por ele. Ele aceita que ele não merecia ser salvo. Ele aceita que ele não pode alcançar a salvação. E quando ele aceita o sacrifício de Jesus, quando ele aceita que Jesus é a semente da mulher prometida, quando ele aceita que Jesus morreu injustamente por nós, ele alcança a salvação. A justificação é gratuita. E aí, irmãos, nós temos que tomar um cuidado por causa dessa aceitação. É que nós usamos a expressão, se você aceitar a Jesus como Salvador. Não é? Mas a gente tem que entender que essa expressão é no sentido de que é um ato gratuito de Deus. E nós só temos que aceitar este ato. Nos conformar que somos pecadores e que precisamos da salvação. Não vamos dar a conotação de que eu aceito Jesus, quer dizer, Jesus está à minha disposição. Que eu estou fazendo um favor a Jesus. Não é isso. É o contrário. Jesus nos fez este favor e nós aceitamos este favor. A justificação ela é gratuita. Mas Paulo continua dizendo lá em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A justificação é um ato de graça. É um favor imerecido que nos é concedido. É por isso que a justificação não é pelas obras. Eu não tenho mérito nenhum. Eu não mereço coisa alguma. A justificação é pela graça. Deus quis nos salvar, mas nós não merecemos a salvação. Por isso, nenhum mérito nosso será levado em conta para a salvação. Nós não somos merecedores de coisa alguma, porque a justificação é pela graça. Mas Paulo também diz, nesse mesmo versículo 24, que é pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção é o ato de pagar o preço da liberdade de um escravo. Esta salvação se deu pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço da nossa salvação e nos comprou a liberdade. E nesse ponto, nós nos lembramos do hino 13 da harpa cristã. Irmãos, como é maravilhosa a harpa cristã. Um hinário fundamentado nas Escrituras. Hoje as pessoas não cantam mais os hinos da harpa. Hoje as pessoas vão atrás de hinos avulsos, muitas vezes com heresias, com falsos ensinos, com invenções. E a harpa cristã, ela é baseada nas Escrituras. E todo louvor deve ser baseado nas Escrituras. O hino 13, da autoria de Samuel Lindstrom, a grande liderança da segunda geração das Assembleias de Deus, nos diz assim, o título do hino é Jesus comprou-me. Jesus comprou-me do mundo aqui. Jesus comprou-me da escravidão. Jesus comprou-me e eu fiquei para sempre livre da dura lei.
Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Esta compra é a redenção. Por isso a salvação teve um preço, o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós já falamos na lição passada que o preço de uma alma é maior do que toda a matéria do universo. Nós não temos como pagar este preço, por isso nós temos que cuidar e zelar desta salvação. E por isso, aqueles que aviltarem esta salvação sofrerão grandemente. É o que diz o escritor aos Hebreus. No capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? É porque a justificação é pela redenção, pelo pagamento de um altíssimo preço, que foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Paulo diz, nós somos justificados pela fé, pela lei da fé. E ele termina este capítulo 3 dizendo assim, no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Paulo está escrevendo principalmente para os crentes judeus da igreja de Roma. E ele está mostrando que a justificação é pela fé. E esta fé é tanto para judeus quanto para gentios. E aí Paulo, então, como ele disse que a salvação é testificada pela lei e pelos profetas, que a salvação ela é testificada pelas escrituras, ele vai pegar 2 exemplos das escrituras para mostrar que a justificação é pela fé. O primeiro exemplo parece ser o exemplo que Paulo deveria mais fugir. É Abraão. Afinal de contas, os judeus se achavam salvos por ser filhos de Abraão. Abraão, o amigo de Deus, que fez aliança com Deus. Aliança esta sinalizada pela circuncisão. E por causa disto, se achava que por ser filho biológico, descendente de Abraão, a pessoa estava salva. Mas Paulo vai enfrentar esta dificuldade aparente da doutrina da justificação pela fé. E vai mostrar que Abraão foi salvo porque ele foi justificado pela fé e não pela lei. E é interessante que não só os judeus, mas também os muçulmanos fazem questão de dizer que são filhos de Abraão. Que Abraão foi o primeiro muçulmano, o primeiro islâmico, porque se submeteu a Deus. E a religião muçulmana também defende as boas obras como forma de salvação. Repetindo o erro dos judeus, que Paulo denuncia aqui na Epístola aos Romanos. É por isso que os muçulmanos não serão salvos, porque eles creem nas boas obras e acham que por fazer boas obras, se submetendo como Abraão se submeteu por obras, eles alcançam a salvação. Mas não é verdade. Assim como os judeus estavam errados, os muçulmanos também estavam errados.
Nós colocamos aí no nosso esboço trechos do Alcorão, onde eles dizem isto, que Abraão se submeteu a Deus, fez boas obras, e por isso é o primeiro muçulmano, e todos os muçulmanos serão salvos pelas obras que produzirem em submissão a Deus. Errado! Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Porque Abraão foi justificado. Abraão é justo. Abraão foi salvo, mas não pelas suas obras. Não pela circuncisão. Ele foi salvo pela fé. E Paulo mostra isto. Onde a Bíblia diz que Abraão foi justificado, foi declarado justo por Deus? Lá em Gênesis, no capítulo 15, e no versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Paulo, ele vai lembrar desta passagem. No capítulo 4, ele enfrenta o problema de Abraão, a aparente dificuldade da justificação de Abraão. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? E aí ele menciona Gênesis 15, 6. Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão tinha acabado de retornar da guerra em que libertou seu sobrinho Ló e as cidades da planície que haviam sido levados cativos, os habitantes de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Teve o seu encontro com Melquisedeque, teve o seu encontro com Bera, que era o rei de Sodoma, Melquisedeque era o rei de Salém. Ló voltou a morar em Sodoma, e Abraão como que cobra a promessa de Deus. Deus lhe havia dito que ele seria uma grande nação. Mas o seu filho adotivo, que era o seu sobrinho Ló, estava em Sodoma, apartado dele. Ele não tinha filhos, nem condições de tê-los, pois sua mulher era estéril e já avançada em idade. Abraão, então, ora a Deus e diz: será que é o meu servo Eliezer, o Damasceno, o meu herdeiro? Ele pede a Deus uma orientação. Será que ele pensava que fosse Ló, o seu herdeiro, não era? Será que seria o seu mordomo, Eliezer? E nesta oração, Deus fala a Abraão: sai da sua tenda e olhe o céu estrelado. E eu acho que foi aquele dia, o dia de o maior número de estrelas que já houve no céu. E Deus disse: está olhando essas estrelas? Assim será a sua descendência, como a areia do mar. E Abraão creu na palavra de Deus. Sua mulher continuava estéril, continuava avançada em idade. Mas Abraão creu. Ainda ele era Abrão. Ele creu. E porque ele creu no que Deus disse, ele foi justificado pela fé. E é isso que Paulo ensina. Abrão não estava debaixo da lei, porque a lei veio 430 anos depois que Abrão foi chamado em Ur dos Caldeus. É o que a gente lê lá em Gálatas, né? No livro, na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3. Versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa.
Então a justificação não é pela lei, porque a lei nem existia. A lei veio 430 anos depois da chamada de Abraão de Ur dos Caldeus. Um pouco tempo antes, 420 e poucos anos, desta justificação de Abraão. Então não é a lei que justifica, porque Abraão foi justificado antes da lei. Mas também não foi a circuncisão que foi o sinal da aliança que Deus fez com Abraão, aí sim que ele mudou o nome de Abrão para Abraão, que ocorreu. Não. A circuncisão veio pelo menos 13 anos depois da justificação de Abrão. Ele viu as estrelas do céu e creu. Por isso ele foi justificado. Quando ele creu, ele era incircunciso. A circuncisão somente se dará no capítulo 17 do livro de Gênesis. Veja bem que nós vemos que ele foi justificado no capítulo 15. E ele só é circuncidado quando Ismael já tem 13 anos. Ismael não tinha nem sido gerado quando ele creu. Ele era incircunciso quando creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. É o que Paulo diz aqui no capítulo 4. No versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. A circuncisão também não é necessária para a justificação. E esse foi o grande tema e a grande tensão que houve na igreja primitiva. Porque os judaizantes achavam que os gentios, para se converterem, precisavam se circuncidar. E esta tensão, como nós vimos nas aulas anteriores, surgiu na igreja de Roma, que era uma igreja predominantemente judaica. Mas Paulo diz, Abraão foi justificado pela fé quando era incircunciso. Então a justificação pela fé não vem nem pela lei, porque Abraão foi justificado antes que houvesse lei, 420 e poucos anos antes que houvesse lei, e ele foi justificado quando ele ainda estava incircunciso, pelo menos 13 anos antes da circuncisão, do estabelecimento da circuncisão. Esta é a primeira prova que Paulo traz de que a justificação não é pela lei nem pela circuncisão, mas a justificação é pela fé. Mas como a lei exige o testemunho de 2 ou mais para que algo seja tido como verdadeiro, Paulo não fica só no caso de Abraão. Paulo também vai mencionar o Salmo 32 da autoria de Davi. É o que nós lemos lá em Romanos 4 e 6. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. E aqui, Paulo nos dá uma lição de hermenêutica. Irmãos, nenhuma doutrina bíblica pode se firmar num texto isolado das Escrituras. Eu preciso ter pelo menos 2 textos para afirmar que uma doutrina é bíblica. Paulo está falando da doutrina da justificação pela fé. Está dizendo do fundamento bíblico. E naquele tempo, as Escrituras eram só o Antigo Testamento. É verdade, Paulo já tinha escrito algumas cartas, Tiago já tinha escrito uma carta, né?
Provavelmente já tínhamos o Evangelho de Mateus e de Marcos, não é muito certo isto, mas a verdade é que estas escrituras ainda não eram consideradas autoritárias. E Paulo está escrevendo para crentes judeus de Roma. E, portanto, ele precisava se estribar no Antigo Testamento. Que não havia nenhuma discussão quanto ao caráter autoritário e inspirado das Escrituras. Então ele cita Gênesis, e agora ele vai citar o Salmo 32, que é um masquil de Davi. O que é um masquil? Masquil é um salmo instrutor, é um salmo de ensino de Davi. E Davi aqui nos ensina o que é a justificação. Diz o Salmo, masquil de Davi: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Neste salmo, em primeiro lugar, Davi diz que é uma bem-aventurança a justificação. É a justificação do pecado que traz felicidade, mais do que felicidade, traz a bem-aventurança ao homem. O homem só é bem-aventurado se a sua transgressão for perdoada, se o seu pecado for coberto. Não esqueçamos que Davi está escrevendo na época da lei, onde o pecado era coberto. E quando o pecado era coberto, o Senhor não imputava maldade ao homem. Declarava o homem justo. Algo que ficou permanente, como nós já vimos hoje, pelo sacrifício de Cristo. E que diz Davi? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Veja como Davi fala da necessidade do arrependimento. Ele confessa o pecado, e o Senhor o perdoa. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei os caminhos que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Quando eu me arrependo, quando eu confesso o meu pecado, quando eu admito que sou pecador, o Senhor me perdoa. E perdoa por quê? Porque eu confiei no Senhor. A justificação vem pela fé. Fé em Jesus. Tu és o lugar em que me escondo, diz o salmista. Davi aqui confirma que a justificação vem pela fé em Cristo. Mesmo na lei, quando a pessoa confessava o pecado, quando a pessoa admitia que era pecador, aquele sangue que era derramado dos animais que ele trazia para oferecer a Deus, apenas cobria o pecado. Mas pela sua confiança em Deus, o sangue de Cristo no Calvário, ao ser derramado, alcançou aqueles pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus e tirou o pecado. O sangue dos animais só cobriu, mas o sangue de Jesus veio e retrospectivamente retirou o pecado pela fé.
É por isso que em Hebreus 11 nós temos os heróis da fé. Eles foram justificados pela fé. E o sangue de Cristo derramado no Calvário tirou todos os pecados deles antes cometidos. E é por isso que eles estavam no seio de Abraão, porque eles foram justificados pela fé e depois foram levados por Cristo ao paraíso, onde aguardam agora a ressurreição e a glorificação no dia do arrebatamento da igreja. E é por isso que se unirão com os santos do Novo Testamento, todos unidos, porque todos foram salvos e justificados pela fé em Cristo Jesus, pela propiciação no sangue, pela graça de Deus, pela redenção, pelo preço que Jesus pagou a todos os homens. E aqueles que aceitarem serão salvos. Aqueles que não aceitarem não terão alcance. Isso não quer dizer que o sangue de Jesus foi vertido somente para os salvos. Não. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. O valor da expiação de Cristo é ilimitado, mas a justificação é gratuita. Precisa ser aceita pelo pecador. Se ele calar, como disse Davi, ele não será salvo. Mas se ele confessar e deixar, alcançará a misericórdia. Porque a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Aquele que confia no Senhor, que confessa o pecado, confia em Deus, ele se torna justo e reto de coração. E pode se alegrar, a alegria da salvação, como o próprio Davi irá dizer no Salmo 51. Paulo mostra, tanto em Gênesis 15, 6, quanto no Salmo 32, que as Escrituras mostram com clareza que a justificação se dá somente pela fé em Jesus. Mas no que consistiu esta fé de Abraão? Paulo nos diz no que consistiu esta fé de Abraão. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele creu e resolveu esperar o cumprimento da promessa de Deus. Cumprimento este que se daria quase 30 anos depois. Mas ele creu. Ele creu. Isso lhe foi imputado por justiça. Eu tenho fé quando eu creio e espero o cumprimento da promessa de Deus. Por isso que a fé gera a esperança, como nós vamos ver na continuidade deste trimestre e desta carta aos Romanos. Mas no que consistiu a fé? Só na esperança? Não. A fé consistiu também no fortalecimento. Ele manteve esta fé fortalecida. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. A fé tem que ser mantida, cuidada, zelada. Muitos têm a fé. Por isso que Jesus diz que a fé é como o grão de mostarda, que é o menor de todas as sementes, a menor de todas as sementes, mas que dá a maior das hortaliças. A fé tem que ser desenvolvida. É o que Paulo diz logo no início da carta. Capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé.
A fé deve ser sustentada, mantida a cada instante. Por isso eu preciso me alimentar da palavra, por isso eu preciso ter uma vida de oração, por isso que eu tenho que ser temente a Deus. Porque a fé tem que ser sustentada, alimentada. E foi o que Abraão fez, ele fortaleceu a sua fé. Mas no que consistiu a fé de Abraão? Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Ele não duvidou. Ele não se abalou. É verdade. Ele acabou aceitando a oferta de Sara, teve Ismael, achou que Ismael fosse o herdeiro da promessa. Por causa disso, Deus não falou com ele durante 13 anos. Mas depois Deus voltou e lhe fez o pacto da circuncisão. Ele não era perfeito, impecável, mas ele fortaleceu a sua fé. Ele se renovou quando Deus lhe fez a promessa. Ele creu novamente. Ele fortaleceu a sua fé. Ele não duvidou por incredulidade. Nós não progredimos espiritualmente se duvidarmos. É o que diz Tiago. No seu capítulo 1 da sua epístola, o irmão do Senhor diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 6 e 7. Eu preciso fortalecer a fé para receber as promessas de Deus. A fé de Abraão era uma fé constante. É por isso que Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A fé, ela é à espera da realização das promessas de Deus. Ela tem que se manter fortalecida. Ela não pode ser abalada pela dúvida. Mas a fé também dá glória a Deus. E foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E dar glória a Deus não é ficar gritando glória a Deus no culto. Dar glória a Deus é ter um bom testemunho. Dar glória a Deus é ser instrumento da justiça de Deus na terra. É o que Jesus ensina lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Isso que é dar glória a Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Uma fé verdadeira produz boas obras. Por isso que Tiago vai falar a respeito das obras de Abraão, quando ele oferece Isaque em sacrifício. Porque ele tem fé, ele produz boas obras. A justificação é pela fé. E as obras provam que eu sou justificado. Porque a verdadeira fé produz boas obras. A fé em Cristo produz boas obras. Eu não sou salvo pelas obras, mas por ser salvo eu pratico boas obras. Por isso ele foi fortificado na fé. E ele viu o dia de Cristo, quando ele apresentou Isaque no Monte Moriá. Jesus disse: Abraão exultou por ver o meu dia. Ele teve a revelação do Calvário ao levar Isaque em sacrifício. Isaque foi poupado, um cordeiro morreu em seu lugar. E Deus revelou a Abraão a obra expiatória de Cristo Jesus. Ele deu glória a Deus, porque ele produziu boas obras. E a fé de Abraão era a plena convicção
de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. É o que nós vemos lá no capítulo 4, versículo 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Esse certíssimo no original quer dizer plenamente convicto. Ao olhar o céu, Abraão chegou à conclusão: eu vou ter um filho. Eu vou ser pai de uma grande nação. Porque Deus é poderoso para realizar o que ele prometeu. Ele não teve nenhuma dúvida. Por isso ele foi justificado pela fé. A nossa fé, se nós somos filhos de Abraão, somos benditos como Abraão, porque também fomos justificados pela fé. Nós temos que ter uma fé que espera a realização da promessa. Uma fé que se mantém fortalecida. Não podemos ter dúvida da promessa de Deus. Temos que ter um bom testemunho, dando glória a Deus na nossa vida. E temos que ter a plena convicção de que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. E diz Paulo, ora, não é por causa dele, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Por isso que nós somos espiritualmente filhos de Abraão, porque nós também somos justificados pela fé. Não é a obra, não são as obras, não é a lei. Quem justifica o homem, quem faz o homem ter ficha limpa no céu, é a fé em Cristo Jesus. Amém.